Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. 4.0, a evolução do pensamento filosófico durante a história. A filosofia e a religião. Eu sempre costumo dizer que a ciência e a teologia, que é a parte religiosa, a religião vem de religare, ou seja, você religado. Então as pessoas quando falam, eu sou contra a religião, né? Por isso que a origem da palavra em latim é religare, ou seja, você está ligado. O homem está desconectado com os céus, está desconectado com Deus. Quando ele aceita Jesus, quando há um novo nascimento, ele é religado aos céus. Aí ele consegue ter essa comunicação direta. Antigamente só na horizontal, agora na vertical, entre o homem, Deus e o homem, Deus e o homem, e continua nessa ponte. Então a filosofia e a ciência, a filosofia e a ciência, a teologia é a ponte que fica aqui, que une um ao outro. E durante muitos anos a filosofia, por isso que fica só ciência e de um outro lado só teologia e a religião. Não existe esse elo de ligação. Com a filosofia faz esse elo de ligação. Então a filosofia e a religião. Então nós temos a filosofia grega, que foi no século V ao século IV a.C. Então, foi a filosofia de Sócrates, Platão, foi um dos melhores períodos da história, em que a mente humana, eu costumo dizer que a mente humana conseguiu tocar os céus, com todos os seus mitos, com todas as suas histórias. Por isso que eu gosto de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, ele une a psicologia junto com a religião, junto com a filosofia, com a teologia e o conhecimento, e ele bebe nessa fonte filosófica dos gregos. Freud também bebeu com o complexo de Édipo, porque todas as grandes ciências beberam na fonte desses grandes filósofos, que só pelo pensamento, pelo pensar, sem muito material, sem muita tecnologia, conseguiram fazer cálculos fantásticos. Por isso que quem no templo dos gregos antigos, quem não conhece matemática não entra no templo. Ou seja, a matemática, os cálculos científicos da circunferência da Terra foram feitas por esses homens. Então a filosofia grega, ela com as suas tragédias, com as suas histórias, ou seja, o homem fez o homem pensar nas suas mazelas, nas suas histórias. Os teatros gregos antigos eram lotados para assistir repetidamente as histórias dos complexos de Édipo e outras histórias que tinham, porque retratava a vida humana. E é interessante que a comédia para os gregos antigos, ela não tinha nenhum valor, e como nos dias de hoje também, tá? Com toda essa comédia, com tudo isso, as pessoas rindo das suas mazelas, rindo das suas histórias. Nós vamos nem entrar muito nesse mérito da questão. Os gregos antigos já tinham, a comédia para eles não tinha nenhum valor. Isso é ponto definitivo pelos historiadores mesmo, tá? Porque era a tragédia, é a tragédia que faz a gente refletir, a tragédia que faz a gente meditar. Então nós temos também a filosofia medieval, que vai do século XIII ao século XIV, 1201 a 1400, tá? 1301 a 1400, aqui vai o século XIV. Caracterizou-se pela defesa filosófica da religião cristã, pela demonstração racional da existência de Deus e de suas características. Teve como principais representantes Santo Agostinho, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. Então, eram grandes padres, grandes filósofos, grandes historiadores, grandes homens da ciência. Santo Agostinho também um fantástico frei, um fantástico filósofo, tem a potencialidade da alma. Nós temos Confissões, vários livros de Santo Agostinho, e São Tomás de Aquino também temos vários outros, tá? Então as principais ideias de São Tomás de Aquino: Tomás afirma e demonstra a liberdade da vontade, recorrendo ao argumento metafísico fundamental. No mundo, a vontade está em relação imediata apenas com seres e bem finitos e é livre, tá? Então são várias ideias. A gente recomenda que os irmãos leiam esses grandes filósofos, tá?
adquiram livros dele, tem vários livros ainda nos dias de hoje. E nós temos também outro que nós temos, o Renascimento. Ele surge no século XV, ou seja, 1500 até 1000, ou seja, então vendo em 1500 quando nasce o nosso país, a descoberta, entre aspas, do nosso Brasil. Então, assim, Renascimento, ou seja, o chamado período das trevas, que eu sempre costumo ver. Então esse renascimento na França, se foram alguns na Europa, quando surge esse movimento, esse renascimento, com a redescoberta do mundo greco-romano. Olha, tu vê, beberam de novo, foram lá, esquece-se a Grécia, mas depois volta-se a ela. Busca-se formular uma síntese dos elementos religiosos de diversas procedências, com a intenção de descobrir um fundo religioso universal e deduzir-se uma doutrina metafísica universal. Paulo pega muito bem nessa fonte também quando ele fala o Deus desconhecido, né? Quando ele fala esse Deus desconhecido, que os gregos também, ou seja, esse Deus é que nós pregamos, com toda essa politeísmo, com tudo isso, mas havia um Deus. Eles sempre estavam abertos às novas descobertas, os gregos antigos. Então nós também temos o Renascimento, quando surge este período do Renascimento, com grandes ideias, com grandes descobertas, saindo um pouquinho da Igreja Católica, das amarras teológicas, das amarras que foram colocadas no saber, no conhecimento, tá? Aí nós temos também no quarto ponto o racionalismo, que é do século XVII, 1700 a 1601 a 1700. Começa a colocar em xeque a religião, pretendendo racionalizar o fenômeno religioso. Os racionalistas deram ênfase à compreensão e estudo de religião por meio da argumentação lógica e racional. Está presente nas religiões que dispensam autoridade e revelação religiosa em favor dos postulados lógicos e racionais sobre a existência de Deus. O racionalismo ele é baseado nos princípios da busca da certeza e da demonstração, sustentado por um conhecimento a priori, ou seja, conhecimento que não vem da experiência. Isso é elaborado somente pela razão. Ou então, o grande problema do racionalismo é que que querem se colocar Deus num laboratório. Não tem como você colocar Deus num laboratório e estudar o vírus Covid-19. Não tem como. Primeiro que Deus não se presta esse favor. Deus não se presta a esta situação e de nós colocarmos em xeque-mate a sua existência. É um ato de fé. Crer ou não crer. Essa é a opção. Buscando primeiro o reino dos céus e outras coisas, nós temos que buscar nos aproximarmos de Deus. Quer dizer, nós temos que buscar a Deus em primeiro ponto. Aí sim que depois Deus se revela a nós. Como um pular de bungee jump. Só que bungee jump você está seguro. A fé é você pular no invisível, é você pular de um penhasco que você não está enxergando nada. Quer dizer, então, aí já a lógica, daí a pessoa, o racionalismo, não tem como, não vou pular de jeito algum. E o grande problema no tocante a isso é que alguns cristãos, vou dizer muitos, a palavra muito eu englobo muitas pessoas, mas alguns que enveredam pelo conhecimento da ciência, se perdem, a sua fé ela é minguada, a sua fé, é por isso que a nossa fé tem que ter raiz, ela tem que ter aí onde que você quebra, eu pego essa analogia da raiz, a raiz, você joga a semente lá, você não vê, é na escuridão da terra, na escuridão da terra que ela vai se aprofundando, e quanto mais profundo for, maior resistência vai ser a raiz. E não tem como você botar uma câmera para poder filmar como isso, é na escuridão da terra. Do mesmo modo assim a fé, ela é jogada nessa raiz. Tá? Então não tem como, se a própria ciência você não consegue, tem N coisas que nós não temos respostas para a ciência, então por que eu tenho que ter respostas no tocante a Deus?
tá? Deus não deve nada a seu ninguém. Ele não precisa. Mas Deus gosta da ciência. Desde que eu tenha um coração humilde, um coração dizendo que, como disse o próprio filósofo Sócrates, uma coisa eu sei, é que nada sei. Ou seja, se o próprio Sócrates, lá na Grécia Antiga, com todo o conhecimento, com todo o saber, ele já falava que não sabia de todas as coisas, então muito mais nós, meros mortais, com toda a consciência, com toda esse saber. Devo ser ignorante? De maneira alguma. Mas eu tenho que saber quais são as minhas limitações. Então, o racionalismo, e algumas pessoas perderam a sua fé, porque não conseguiram colocar Deus num laboratório. E Deus nunca vai estar. É só ver a natureza, estudar todos os astros, estudar todas as coisas. O Salomão, já quando estudou todas as coisas, viu que tudo isso é vaidade. E todo grande cientista mesmo, que se presta mesmo, eles não negam a existência, eles falam de uma força superior, ou de uma inteligência universal. Ele não usa a palavra Deus, God, Deus, Theo, eles não usam, porque fere muito o seu saber, o seu conhecimento. Então o racionalismo tem essa problemática de você minguar a sua fé. Então cuide da tua fé. A tua fé é como uma semente. A sua fé é como uma flor, que ela é regada pelos céus, ela é regada pelo orvalho celestial. Depois nós temos outro ponto também, que chega o iluminismo, tá? Na linha do racionalismo, caracterizado pela negação das religiões positivas, especialmente do cristianismo, sustentando um deísmo como crença geral da existência de um ser supremo, sem que deva existir qualquer igreja ou sistema organizado de culto. Mas a mudança mais importante gerada por este novo sistema está baseada no novo conceito da religião natural, tá? Então nós temos iluminismo, que você vê, iluminus, tá? Essa luz que clareia todas as coisas. Embora a própria palavra consciência, o conhecimento que vem a ciência, consciência, a luz do saber que vem à nossa mente. Então, o iluminismo, ela traz que clareia alguns aspectos da vida. E nós temos também um outro ponto, a escola sociológica, a sociologia, que estuda o comportamento humano em grupos, em várias sociedades. Tá? E aí são vários. Essa corrente de pensadores defende que o fenômeno religioso seja necessariamente social, constituído um sistema solidário de crenças e práticas relativas às coisas sagradas, adotado por uma comunidade, esquecendo, no entanto, que o sentimento religioso tem sua dimensão pessoal. Entre os principais nomes encontram-se Emile Durkheim, Max Weber, Benedetto Grossi, Giovanni Gentili, para que a religião deva ser vista e descrita como um fenômeno de caráter social, tá? Então a sociologia estuda a igreja em todos os seus fenômenos, e tem várias coisas interessantes da psicologia social e da própria sociologia, que estuda o movimento pentecostal das novas igrejas, todas essas igrejas com todos os seus conhecimentos. E temos por último o marxismo, que é toda a linha, o conceito de que a religião era usada para manipular as massas, foi definida por pessoas como Ludwig Feuerbach e Karl Marx. Esse Karl Marx, que vem toda a base do comunismo, vem dele. E é engraçado que o próprio capitalismo também vem da teologia, vem da religião, vem do protestantismo. A base do capitalismo, ela vem do protestantismo, se os irmãos não sabiam, e já o marxismo vem do comunismo, que é já no século XX. Então nós temos o pluralismo, pós-modernidade. Na filosofia, há mais de um princípio universal em oposição ao monismo, o qual reduz toda a realidade a um único princípio. Nós temos também na sociologia a coexistência de cosmovisões divergentes. E na religião, qualquer coisa que se entenda como salvação é alcançada através de uma quantidade enorme de condições e de meios em várias religiões. Então nós finalizamos este semestre. Que Deus possa vos abençoar e que a vossa razão, primeiro, que a sua fé não venha esfriar, que a sua fé não venha morrer, não perca a sua fé. Nós estudamos teologia, gostamos do saber, mas o saber não preenche a nossa alma, ela não preenche as lacunas existenciais das nossas vidas. O único que preenche é o Deus eterno, Cristo Jesus.
é a esperança da glória, aqueles que buscam a Deus, que Ele é galardoador dos que o buscam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é alcançar o invisível. A fé é se jogar no bungee jump celestial, sabendo que Deus vai nos amparar e vai nos sustentar. E todos nós que temos experiências cristãs sabem que nós não colocamos Deus em um laboratório. Nós não colocamos Deus na parede dizendo: Deus nos socorre, que Ele vai nos socorrer. Não, muitas vezes nós quebramos a nossa cara, mas no tempo certo Deus vem ao nosso socorro. Então nós temos experiências do cuidado de Deus nas nossas vidas. Acredito nisso, tá? Que quando os irmãos olharem para si mesmo, façam retrospectiva em toda a história da sua vida, mesmo quando você não era cristão, a mão de Deus estava sobre a sua vida, estava na nossa gestação, estava no nosso nascimento, estava na nossa adolescência, na nossa história adulta, no nosso casamento. A mão de Deus, ela sempre esteve ao nosso cuidado, e no momento certo, na hora certa, no kairós de Deus, Deus nos socorreu, nos sustentou com a sua forte mão. Então que Deus possa vos abençoar neste período de isolamento, neste período de dificuldade, neste período em que as contas estão chegando, em que muitas dificuldades, muitas pessoas estão falecendo, morrendo, pessoas próximas a nós, mas nós sabemos que o Deus eterno, e mesmo nessa pandemia, a sua mão forte está sobre as nossas vidas. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Até o próximo semestre, permitindo Deus. Amém.